Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos iniciar os nossos estudos sobre a cinética química. A cinética química é a parte da química que estuda a rapidez das reações, além dos fatores que influenciam a velocidade das reações. A rapidez ou velocidade de uma reação química vai indicar a variação da quantidade de reagentes e produtos com o passar do tempo. Então, aqui nós temos um esquema onde o reagente A, que é a bolinha vermelha, se converte no produto B, que é a bolinha azul. No tempo zero, a gente só tem reagente, então só temos bolinhas vermelhas. Conforme o tempo vai passando, vão aparecendo bolinhas azuis, ou seja, produto, até que após um determinado tempo, a gente vai ter somente produto nessa reação. Tem como a gente calcular quanto tempo demorou essa reação e qual foi a velocidade média de formação deste produto B. Então, se a gente analisar aquela figura, no instante inicial, a concentração ou a quantidade do reagente A é máxima e ela vai diminuindo com o decorrer do tempo. Já a concentração do produto B, no instante inicial, é zero, porque no instante inicial nós não temos produto, e ela vai aumentando com o decorrer do tempo. Graficamente, nós podemos representar algo deste gênero. A substância A, que é o meu reagente, começa numa concentração alta e diminui com o tempo, e a substância B, que é o meu produto, começa no zero e aumenta no decorrer do tempo. Quando a gente fala de rapidez de uma reação, a gente tem que tomar cuidado, porque, em geral, a taxa de transformação dos reagentes em produto não é constante durante todo o processo. Então, se a gente pegar um exemplo bem simples, que é a dissolução de um comprimido efervescente na água. No início, a gente vê muitas bolhas sendo formadas, que é um indicativo da reação química ocorrendo. Então, no início, no instante inicial, onde você adiciona a pastilha na água, a gente tem uma quantidade muito grande de bolhas. E essa efervescência diminui com o tempo, até cessar completamente. Então, a velocidade da reação não é constante. Por isso, a gente utiliza o conceito de velocidade média da reação química. A velocidade média de uma reação química é a razão entre a variação da quantidade de uma determinada substância, que pode ser um produto ou um reagente, por um determinado intervalo de tempo. Então, a gente tem uma relação muito similar à velocidade média da física, só que, ao invés de uma variação de espaço, como a gente tem na física, nós teremos uma variação na quantidade, na concentração dividida pela variação do tempo. Então, nós temos uma variação, o que significa que é a quantidade final menos a quantidade inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial da minha reação. Essa quantidade de substância pode ser expressa em diferentes grandezas, como, por exemplo, a massa, o número de mols, o volume ou a concentração em quantidade de matéria, que é o mol por litro. Então, pode ser um delta de massa, um delta de número de mols, um delta de volume ou um delta de concentração. Lembrando que a gente representa a concentração com a substância entre colchetes. Então, se nós estivermos falando da concentração de HCl, por exemplo, a gente vai colocar o HCl entre colchetes, tá certo? Quando a gente está falando da velocidade média em função do reagente, como o reagente diminui com o tempo, a gente, ao calcular o delta desses reagentes, vai obter um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo. No entanto, a gente não pode trabalhar com valores negativos para cálculo de velocidade média. Então, utilizamos o módulo da variação. Então, toda vez que no delta da quantidade
você tiver um delta negativo, você vai desconsiderar o sinal negativo e vai usar apenas o módulo, ou seja, apenas o valor. Então, vamos ver um exemplo. Considerando a reação A mais 2B dando X, a gente tem aqui uma tabelinha com o tempo de reação em minutos, a concentração de a concentração de B e a concentração de X. Então, a gente repara que como A e B são reagentes, a gente tem valores de quantidade deles no início, no tempo zero, mas a gente não tem valor de quantidade de X, porque X é produto, e eu não tenho produto no tempo zero. O produto aumenta com o tempo e os reagentes diminuem com o passar do tempo. Então, se a gente quiser determinar a velocidade média da reação em função de cada uma dessas substâncias no intervalo entre 0 e 5 minutos, para a substância A, teremos 0,6 menos 1. 0,6 menos 1 por quê? Porque eu tenho final menos inicial. No tempo zero, eu tenho 1 mol por litro dessa substância, e no tempo de 5 minutos, eu tenho 0,6. Então, final menos inicial, eu vou ficar com 0,6 menos 1, dividido por 5 menos 0, porque é o meu tempo final menos o tempo inicial. Fazendo esse cálculo aqui, a gente vai achar 0,08 mol por litro por minuto. Para a substância X, nós temos o quê? A velocidade média vai ser 0,4, que é quanto eu tenho de X em 5 minutos, menos 0, que é quanto eu tenho de X no início, dividido por 5 menos 0. Isso vai dar também 0,08 mol por litro por minuto. E para a substância B, nós temos 1,2 menos 2, que são as quantidades no tempo 5 minutos e no tempo zero, dividido por 5 menos 0. Essa velocidade média vai dar 0,16 mol por litros por minuto. O que a gente pode observar aqui? Se a gente relacionar a velocidade obtida para a substância X com a obtida para a substância B, a gente vê que temos o dobro de velocidade de X em relação a B, e até mesmo de A em relação a B. E isso condiz com a nossa reação química, porque lá no início ele falou para a gente o quê? Que a reação é A mais 2B dando X. Ou seja, eu tenho 1 de A, 2 de B e 1 de X. Ou seja, o B está dobrado tanto em relação a A quanto em relação a X. E isso também será observado para a velocidade média, porque eu consumo o dobro de B. Logo, a sua velocidade será o dobro. Então, eu posso descobrir a velocidade de uma substância em relação a outra. Graficamente, o que a gente teria para essa reação? Teríamos este comportamento aqui. As substâncias A e B são reagentes. A está partindo de 1 mol por litro e B de 2 mol por litro. Os dois diminuem com o passar do tempo e X, que é o meu produto, parte de zero e aumenta com o passar do tempo até atingir a quantidade de 0,7 mol por litro. Vamos fazer alguns exercícios. Primeira questão. O gráfico abaixo representa a variação das concentrações das substâncias X, Y e Z durante a reação em que elas tomam parte. A equação que representa a reação é: o que a gente tem que analisar nesse gráfico? Quem é reagente e quem é produto. Aqui, quem começa num valor alto e diminui com o tempo é o Z. Então, o Z é o meu reagente. E o X e o Y começam em quantidade baixa e aumentam com o tempo. Logo, eles são produtos. Então, a melhor associação que eu tenho aqui é a da letra E, Z, dando X mais Y. Tá certo? Segundo exercício proposto, um exercício de cálculo. A relação a seguir mostra a variação da concentração de uma substância A em função do tempo, em uma reação química. Então, a gente tem aqui a tabelinha com os tempos e a quantidade de A. Qual será o valor da velocidade média da reação de A
correspondente ao intervalo entre 4 e 14 minutos. Então, ele quer que você saia de 4 minutos e vá até 14. Qual é o valor da quantidade em 14 minutos? 0,3. Valor da quantidade em 4 minutos? 4,3. E o tempo é 14 menos 4, porque eu estou indo de 4 a 14 minutos. Se eu fizer o cálculo da variação de concentração, eu vou achar menos 4 e a variação do tempo vai dar 10. Eu faço com o módulo, então eu vou fazer 4 dividido por 10, velocidade média 0,4 mol por litro por minuto. Terceira questão. A combustão do metano pode ser representada pela equação. E aí ele dá aqui a equação de combustão do metano. Se a velocidade de formação de CO2 for de 4 mols por minuto, o consumo de oxigênio em mol por minuto será. Então, repara que nessa questão, ele já está dando a velocidade média em relação ao gás carbônico. Então, o gás carbônico é formado 4 mols por minuto. Ele quer saber qual a velocidade de consumo do O2, o gás oxigênio. O que a gente tem? A proporção entre o O2 e o CO2 não é a mesma. Para cada 2 O2, eu tenho 1 CO2. Eu estou retirando isso da proporção da reação química. Ou seja, a minha quantidade de O2 é sempre o dobro. O que isso significa? Que a minha velocidade tem que respeitar essa proporção. Então, se a minha velocidade em relação ao CO2 é 4 mols por minuto, e em relação ao O2, a gente precisa ter o dobro do valor, ou seja, 8 mols por minuto, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.